Amigas, seguidores, Bioma 7 Podcast, lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. Numa empresa, numa banquinha de jornal, numa loja de motopeças, numa loja onde se vendem sapatos, o seu serviço, o seu produto, seja a área que for, você precisa de uma pontinha muito forte que talvez seja a alma ou o motor da empresa, chamado de Departamento de Vendas. Hoje, com o título de Gestão Comercial e seus vendedores magníficos, com uma expertise violenta, até eu diria, a gente vai receber aqui Fábio Oliveira, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bioma 7. Valeu, Elton. Muito obrigado. Maravilha. E o tema de hoje é funil de vendas ou pipeline de vendas, a organização de tudo isso, comportamento e vendas, equipes e a história dele, que está tudo indexado a isso. Fábio, primeiramente, conte de onde você veio e por que você virou um vendedor nessa fantástica indústria que é a indústria da vida, por favor. Beleza. Bom, cara, eu comecei lá em 92, depois do Exército, eu comecei na logística, né? Então foram 14 anos trabalhando com logística, naquela época ainda nos seus primórdios também. Muito bacana, era uma experiência que me atraía muito. Mas depois tem aquela outra situação, né? Você para olhar e dizer assim, cara, financeiramente para mim vendas é muito mais interessante. E eu sempre fui muito apaixonado em trabalhar com pessoas, né? Então essa ideia de trabalhar com pessoas, de resolver problemas, e uma coisa que a gente dizia muito, ainda diz, né? Realizar sonhos. Vender é realizar sonhos. Tá. Então isso me atraiu para a área, eu fui me especializando, fui fazendo cursos, fui buscando oportunidades até chegar onde a gente está hoje, né? Legal. Quando você menciona logística após a tua experiência nas Forças Armadas, qual que era o serviço de logística que você trabalha? Cara, era gestão pura e simples, desde você ter a parte de gestão de estoques, compras, recebimento, estocagem, gestão desse produto ali dentro, né? E depois a distribuição disso também, né? Entendi. Então, havia uma necessidade de você conhecer muito a operação da empresa, para você saber para onde vai, com quem que você vai atuar, quem são esses clientes que precisam daquela atenção mais especial, que não deixa de ser igual na área de vendas, para que você faça a coisa acontecer no tempo certo. Isso ainda era antes do just in time, né? Just in time. Antes do just in time ainda. Exatamente. Saindo na hora certa e chegando no tempo exato. Exatamente. Maravilha. Supply chain de just in time, dentre outros assuntos. Você daí descobriu aonde as vendas, vendendo o quê? Porque a gente precisa ter alguma coisa para vender, para ser vendedor. Perfeito. O que você vendeu lá nos teus primórdios? Cara, as primeiras experiências que eu tive foram com baterias automotivas. Baterias automotivas. Baterias automotivas. Depois disso eu passei para motopeças. Tá. Aí em 97, 98 eu entrei para a área de TI, a parte de distribuição de TI. Naquela época a gente não dizia TI ainda, era informática, né? Informática. Porque você vendia PC, teclado, mouse, caixinha de som, monitor e todos os seus acessórios da época, Você né? é da época do CPD. Da época do CPD ainda, Tá certo. cara. Nossa, mãe do céu, falar em CPD, então... É bem isso aí, é dessa época. E aí, quando cheguei na parte de informática, então eu fui entrando em outros segmentos que começaram a atrair um pouco mais, que é essa parte de infraestrutura, a retaguarda do negócio, né? Então, você tem a parte de informática, onde o usuário está ali focado o tempo todo, mas você tem um time de retaguarda muito fantástico, que são os caras que preparam o servidor, os sistemas, né? Toda essa parte de interatividade com o cliente, a parte de interatividade cliente, produto, vendedor, empresa e por aí vai. Então, isso foram os atrativos que me trouxeram, até a telecom. E hoje você está na telecom há quanto tempo, mais ou menos? Nesse mercado de telecom? Nesse mercado de telecom, eu estou há 13 anos. 13 anos. Uma vida já, né? Uma vida já. É intenso. É intenso, bastante. Desafiador, né? Vamos dizer assim. Certo. A gente já vai chegar ao porquê dos desafios de cada Claro. setor. Mas eu peguei uma informação sua que você não sabe. Se tinha um ônibus da Ford para transportar peças chamado Belina, era isso? É bem verdade. Na época... Como é que é isso? Cara, essa foi uma experiência muito fantástica. Eu vou citar um nome porque é um cara que eu sou grato a ele por toda a minha vida. Chamava-se Erlon. Erlon. Eu não me recordo do sobrenome dele. Tá.
Mas foi esse cara que me trouxe para Curitiba. Eu vim de Porto Alegre para cá. Foi esse cara que me trouxe para Curitiba e me colocou aqui dentro da parte de motopeças que eu não conhecia um parafuso. Nada. E o cara precisava de um cara que fizesse vendas externas. Aí ele falou, cara, eu preciso de um cara que faça vendas externas e que vá viajar para o Rio Grande do Sul. E olha a coincidência, né? Eu tinha vindo de lá para cá buscando trabalho. E aí ele sugeriu o seguinte, eu te dou as peças, uma ajuda de custo e você puxa o trecho. Eu falei, vambora. E a partir dali, cara, eu fui usando o recurso que eu tinha na época, né? Nós usamos os recursos que a gente tinha disponível. Então, que ano era? Média? Cara, a média. Isso aí era 97. Anos 90. 96, 97. E qual que era... Perdão. 2007. 2007. E nesse passado remoto, digamos assim, como é que era a abordagem para puxar o trecho? Como é que era o mapeamento desses clientes? O que você fazia em rota? Não tinha viagem? As coisas mais interessantes, né? O celular era só para ligar. Você não tinha Google Maps, você não tinha todos esses recursos que a gente tem hoje. Certo. Né? Então, o filtro de perfil de cliente e de cliente, cara, era a lista telefônica. Era a lista telefônica. Então, quando parava numa cidade, chegava no hotelzinho, cara, você tem uma lista telefônica para me emprestar? E aí você ia para o quarto, filtrava aquilo ali, começava a procurar motopeça, quem são os caras mais importantes da cidade, ia lá, batia um papo com o porteiro, posto de combustível, cara, achei 5, 10 caras aqui, vou visitar esses caras, mapinha ali e bora. Vocês perceberam, seguidores, meus amigos, que a gente já está começando a falar de funil de vendas? Quando ele fala em filtragem, estou mentindo? Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. A hora que eu quero chegar, depois você vai dar as suas opiniões. Pessoal, a gente tem a faca, o queijo e o vinho tinto nas mãos do dia. É verdade. Faz sentido? Totalmente. Maravilha. Continue, por favor. Então, a partir do momento que você pegava essa listinha aí, você dizia assim, cara, eu preciso sair daqui com alguma venda feita, né? Então, eu comecei fazendo vendas aqui para o nortão de Santa Catarina. Viajei lá para Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Concórdia. Brusque, Blumenau. Blumenau foi fantástico, cara. Fantástico. Tive muitas cidades ali que foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E aí você começava a desenvolver relacionamento, porque a grande dificuldade daquela época era exatamente isso, o problema logístico, a variedade de produtos, preço, né? E aí a confiança. Então, veja, eu cheguei naquela época lá, num Belinão. E essa Belina veio da onde? Cara, a Belina era do meu pai. Ah, do teu pai? Eu falei, ô pai, preciso de uma ferramenta de trabalho aí, não tenho agora, cara, me ajuda? Ele disse, não, cara, veja aí o que você vai fazer, vamos fazer uma revisão nela, fizemos uma revisãozona lá, ficou top. Que gostoso isso. Nossa senhora, cara, eu não tinha experiência de viajar com assim, né? Não tinha, essa experiência eu não tinha mesmo. Eu fazia esse trecho de viajar para visitar a família, férias e tal, mas assim não. Você não passava de 200 por hora na estrada? Não, capaz, não chegava nisso. Mas foi muito bacana. Então, o que acontecia? As necessidades do cliente, e aí você saía daqui do depósito com material à pronta entrega, bloquinho de nota fiscal e tal, tudo certinho, aquela relação de itens que você tinha ali dentro. Bora pro trecho. Batia de porta em porta, às vezes os caras um pouco desconfiados e tal, né? Que é a primeira vez que você está vendo o cara, né? No caso eu, né? Putz, esse cara veio da onde? Com uma Belina cheia de peça, putz, é carga roubada, sei lá, né? Mas os caras começavam, né? Tinham as perguntas básicas. Você tem nota? Tem nota. Você emite nota? Emito nota. Como é que você quer pagar? Não, eu quero pagar com cheque, quero pagar à vista. Cara, você negociava. Era negociação pura e simples. Como é que chama? O verdadeiro brick do negócio, né? Então, isso foi muito bacana, porque foi uma expertise que eu desenvolvi naquela época. Para mim, foi acrescentar uma experiência muito bacana, que foi criar relacionamento com pessoas completamente diferentes. Que é a boca do funil. É a boca do funil. É aquela ideia de você fazer prospecção, né? Hoje a gente tem uma coisa um pouco mais automatizada, em cima de sistemas. Às vezes, algumas coisas você precisa fazer o papel de um hunter, que é um caçador. Eu me senti um verdadeiro caçador naquela época, né? Vindo do exército ainda, pessoal. Tem uma expertise legal aí. Então, isso agregou muito, porque você parava para ver lá na ponta o que era a dor daquele cliente, né?
o que ele tinha ali. Então, às vezes, nas cidades menores, os caras tem muito aquela parte de cara, não chega nada aqui, ou as grandes distribuidoras, que não existiam tão grandes distribuidoras naquela época, né? Não chegavam com seus produtos ali, o cara tinha que comprar de 3, 4, às vezes. Você foi percebendo essas dores da região ou você foi, por acaso, percebendo essas dores? Não, primeiro foi por acaso. Porque é muito interessante, você ia na escassez. Sim. Eu tenho a solução, você chegava. Exato. Então, em muitos casos, até bem interessante de falar sobre isso, assim, em muitos casos, às vezes você chegava na loja do cara, o cara estava precisando da peça para fazer uma manutenção numa moto que estava lá, ou em várias motos, e que ia demorar alguns dias para chegar. E, de repente, você chegava com aquele recurso ali de imediato, que o cara falava, não pensava duas vezes, não, traz aqui, né? Ou ia lá no carro, cara, verdadeiro mascate do negócio, né? Muito massa. E aí você resolvia aquele problema para ele, você ganhava a confiança dele. Então a gente tinha um cartãozinho de visita, deixava o cartãozinho para ele, né? Dizia, ó, tá aqui meu número de celular, eu vou descer para o Rio Grande do Sul, tô passando por aqui. Na sequência, daqui a X dias, daqui a tanto tempo, eu vou retornar aqui de novo, vou te entregar. Se você precisar de mais coisas, me chama que eu vou trazer o teu pedido já na hora. Eu vou fazendo perguntas aqui para ilustrar o que você está falando, porque ajuda, eu acho que, ao meu ver, a desenhar um funil de vendas competente. Então você falou de estratégias, vai falar de outras ainda. Claro. Mas você está mencionando, Fábio, a questão do teu relacionamento, o rapport e o atendimento, porque eu percebo, eu te conheço há muito tempo, você é um cara muito educado. E é um cara que fala bem, porque você não só gosta do que faz, mas você estuda o que você faz. Sim. Você acha que isso, para os vendedores que estão assistindo, quem está nesse mercado, para um funil ser lubrificadinho, o rapport é fundamental? Sem sombra de dúvida. Por quê? Cara, veja, nós estamos acostumados, vamos lá, chegando agora na nossa época aqui, né, 2025, o que a gente vê nos últimos anos, né, 2, 3 anos para cá, com muita frequência? A grande maioria das empresas se utiliza de um recurso fantástico, IA, certo? Ok. Mas com uma visão de robotizar o atendimento. Tá. Entendeu? Quando você faz esse tipo de processo, show, para volume, se o teu produto ou serviço é um negócio queridinho que todo mundo deseja e coisa e tal, é fantástico, né? É fantástico. O robozão vai lá, liga o tempo todo, só que daí você para olhar o outro lado, que é uma das bases de estudo que eu venho desenvolvendo já há uns 5 anos mais ou menos, tá? Cara, você gosta de receber ligação de um robô? Ou aquela ligação que te diz assim, nós somos da empresa tal, nós estamos fazendo não sei o que, papapá. Robotizado, que não te dá a oportunidade. Se você quer ouvir mais sobre isso, aperte 1. O que você faz com isso? Desliga na hora. Exato. Você desliga, dependendo da origem, do número de origem, você já denuncia e bloqueia como spam. Com certeza. Cara, qual é o resultado? Qual o custo disso? Não, é muito mais barato que você ter pessoas. Beleza. Para volume pode funcionar, porque daí na estatística vai ter uma conversão. Exato. Pode ser que isso acabe virando algum número. Por quê? Você não está atingindo a pessoa naquele momento, aquela pessoa que tem aquela demanda, por exemplo, entendeu? Isso é até um tema de discussão que eu tive com alguns colegas há um tempo atrás, de dizer assim, cara, o grande segredo do nosso negócio é a gente conseguir chegar na pessoa que realmente tem a demanda naquele momento. Que é o caso da autopeças que você mencionou. Exato. Como é que você faz isso? Você chega nisso vamos lá, em 100 ligações que você fizer hoje. Se você fizer 100 ligações hoje, você chega nessa pessoa, olha, eu vou dar a cara a tapa aqui que você não consegue. 2, 3 caras você não consegue. 5 caras é luxo. Talvez você consiga 1 ou 2. E aí, quando você trabalha com um único funil, o que você faz com esses outros 98 que você tentou e não conseguiu? Entendi. Entendeu? Então, aí tem uma estratégiazinha, tem um estudo mais legalzinho aí pra gente falar um pouquinho mais pra frente. Tá. Né? Então, cara, quando você olha para essa visão de rapport, a necessidade de você criar o relacionamento, de você ser acessível, você tem que parar para ouvir. Porque hoje já se fala, na contramão da tecnologia, galera, da humanização dos processos. Exato. Que está quase escassa. Exato. Né? Exato. Mas por culpa de nós mesmos. Sim. Né? Sim. Tem umas referências legais sobre isso, cara.
quando você fala dessa parte de humanização, veja, a necessidade de você manter o humano ali, ela sempre vai existir. Há um tempo atrás, aqui há uns 2 ou 3 meses atrás, mais ou menos, eu estava participando de um podcast, vendo um podcast do pessoal especialista nesta parte de IA. E eu sou apaixonado por esse negócio, né? Tecnologia, e depois te conto o fundamento desse negócio. Certo. Então, o que acontece? Os especialistas no negócio, em criar as ferramentas, em criar prompts, em criar recursos e tal, estão olhando muito para essa parte de vendas, porque é um mercado carente. Né? É um mercado que precisa de pessoas que realmente saibam interagir. Certo. Ouvir, entender, expor e aí dar sequência no negócio. Né? Então, o que acontece? Esses caras chegaram ao ponto de dizer assim, cara, nós temos a IA, por enquanto e por um bom tempo, ainda haverá necessidade da intervenção humana entre humanos. Então, você pode descobrir quem é o Elton dentro da empresa dele, quais são as necessidades, talvez, ou imaginar que esse cara tenha uma necessidade, ou que o teu produto ou serviço é importante para ele, que você quer falar com ele. Certo. Só que na hora que você faz aquele contato frio, se ele for por e-mail, ele vai cair numa caixa de spam, ele vai ser perdido de alguma forma. A não ser que você consiga usar o campo assunto de uma forma muito fantástica, e isso é estratégia também, que chame a atenção do Elton. E quando você faz uma ligação robotizada, perdeu, irmão. Perdeu. O vendedor que tem preguiça, no bom sentido, de conversar, de falar ou contar alguma história, ele já está indo mal. Cara, como é que eu vou falar sobre isso? Eu percebo alguns pontos aí que são bem críticos, tá? Porque como é que a gente vai chegar no rapport, no bom atendimento, se a gente já não gosta a gente não tem o traquejo para... Exato. Aí é um furo, tá? Eu acho que acredito com certeza que é uma deficiência que algumas empresas ainda não pararam para ver. O que acontece com... Vamos lá, nós temos que olhar para o operacional do negócio, o vendedor. Sim. Tá? Então, o que acontece com o vendedor? Ele tem uma meta, ele tem um plano de ações, ele tem uma visão, um material de apoio e uma lista. Tá? Qual que é a meta desse cara? A meta que a empresa deu é conversão. Não é uma meta para você ligar. Não quero uma meta de ligações. Qual é o sentido de eu ter uma meta de ligações se essa ligação não vai converter em nada? Quando você tem foco no resultado, não é o número de ligações que eu quero um número de assertividade, de fechamento. É volume de vendas. Ou seja, você tem 2 funcionários no mesmo departamento de vendas. Se esse que cai naquela, faça 200 ligações dia, converte pouco, e tem um que faz 1/3 das ligações e converte mais, é porque o caminho que esse está seguindo está sendo mais assertivo. Exato. E tem uma ciência envolvida aí. Exato. Esse é o grande ponto. Perfeito, perfeito. Então, ainda olhando para essa parte operacional, o que acontece? Cara, você fazer 100 ligações no dia já é uma coisa fantástica. Vamos lá, 50 de manhã, 50 de tarde, partindo desse princípio, né? Vamos fazer as contas de padeiro meio grosseiras aqui, né? Você fazendo esse volume, você já não está conseguindo criar rapport, você não está conseguindo criar, às vezes nem conseguindo chegar no cara que você deveria chegar, que tem os leões aí atrás, então tem uma sequência de informações bem interessantes. Então o que vale a pena dizer sobre isso para esse time, para todos, né, ouvirem? Gente, o vendedor, o operacional lá, ele passa o tempo inteiro com esta pressão na orelha, porque ele também é comissionado em sua grande maioria e ele precisa receber. Para ele receber, ele precisa girar uma roda, que é um ciclo chamado funil de vendas. Né? Tem a jornada do cliente, tem a prospecção, e veja, as coisas não existem uma sem a outra. Não existe funil de vendas sem funil de prospecção. Veja, 100 ligações, um cliente, um lead, funil de vendas, ele não virou cliente. Para quem que você acha que esse cara vai dar atenção? Ele vai dar atenção para mais 100 ligações ou mais 50 ligações ou para o cara que ele conseguiu convencer de que ele tem um bom produto, um bom serviço e pegou o cara no momento que o cara tem uma demanda? Ele vai dar atenção para cá. Porque isso é conversão, é financeiro, é retorno para a empresa, é retorno para ele, é cumprimento de meta.
E aí vem a paulada, que é o que pouca gente gosta de dizer, e na função que eu já vivi há algum tempo, eu paro para pensar e dizer, cara, como que eu faço para ajudar essa pessoa em específico? Com toda essa pressão que o vendedor sofre, que o time de vendas sofre, o não é a parte que mais dói no ouvido do cara. Por quê? É simples. É frustrante. É frustrante, imagina. Tipo, eu não nasci para isso. Não, você nasceu para isso, porque você gosta de trabalhar com pessoas, você ama vender, você ama resolver problemas, certo. Você ama realizar sonhos. Certo. E isso vale, cara, em quase todos os segmentos aí. Né? A não ser numa coisa muito específica, ficar lá no negócio hospitalar, talvez, que eu não posso falar muito, mas vamos lá, talvez na área hospitalar que o cara diga, cara, o cara tá na mesa de cirurgia, eu preciso de uma sonda, um dreno e mais um negócio lá. Tá. Manda aí. E por que dói? Né? Cara, dói pelo seguinte, imagine, a tua realização pessoal como vendedor é entregar o produto ou o serviço. E quando a gente escuta... É realizar o sonho. Perfeito. A gente escuta de hoje, pelo menos, está em alta o seguinte, interessante se comentar isso. Eu escuto de vendedores, Elton, eu adoro escutar um não. Sim. O que a pessoa quer dizer com isso? Cara, na minha opinião, o ouvir o não... É um desafio? É um desafio. Sabe por quê? É um aprendizado? Exato, exato. E sabe por quê? Porque você faz o seguinte, que nem eu comentei anteriormente. Vamos lá. Você tem um funil de vendas e você tem um funil de prospecção. Certo. Você ouviu 98 não e 2 sims. É nesses caras que eu vou atuar para eu resolver aquilo ali rápido, realizar aquele sonho rápido e botar esse dinheiro dentro de casa. Nesses 98 não, pô, por que o Elton me disse não, cara? O que eu vou fazer com o Elton agora para conseguir fazer com que ele me diga um sim? Entende? Então você vai mudar a sua abordagem, você vai mudar a maneira como você falou, você vai tentar uma presencial quando é possível, você vai tentar outros recursos, beleza? Então isso o não, ele também te ajuda a crescer. Mas veja, quando você tem 98 nãos todos os dias e somente 2 sim de vez em quando, a sua meta, quando passou a primeira semana, você diz, né? Tá. Segunda semana, putz. Terceira semana, e agora, Zé, o que eu faço? Quarta semana do mês, bicho, tô lascado, você não tem um clientinho para me mandar aí, não? Certo. Né? Me conte uma coisa, dica para quem precisa passar por uma barreira chamada secretária das empresas. Respira fundo e parte para outro lead ou tem uma estratégia? Não, tem uma estratégia. Qual é? Cara, eu vou dizer assim, ó, no meu modus operandi, né? Eu chamo a secretária, o assistente, às vezes um RH, às vezes uma outra pessoa dentro da empresa. Quando você consegue passar da URA, né? Como os leões da empresa. Certo. Por quê? Nosso papel dentro das empresas sempre é, né? Não me interpretem mal com o que eu vou dizer, mas é uma visão estratégica de negócio. Os leões da empresa estão lá para proteger aqueles níveis mais acima, a hierarquia do negócio. Simples assim. Exato. E você acha que esse entendimento já é o ponto de partida? Sim. Ou seja, alivia a pressão quando for abordar a secretária. Exato. Ou o recepcionista. Exato. Ou o RH, seja quem for. Exato. Sabe por quê? Porque o vendedor lá, o cara, o operacional lá na frente, lá na ponta, lá, o desespero dele está em passar pela URA. Né? A URA lá, a central telefônica lá, que está programada para não receber ligações de celular, ligações de números que não são conhecidos, e por aí vai, que quando cai lá já cadastra como possível spam, denuncia e bloqueia, e por aí vai. Perfeito. Né? Perfeito. E aquele caso que o cara fala assim, não, mas eu conheço o dono daquela empresa, explique por que também não adianta muito. Normalmente, hoje aconteceu uma situação bem parecida com isso. Um colega me pediu um contato, me falou de uma empresa que ele ia passar a atender e disse assim, Fábio, lá eu falo com esse cara. E casualmente eu já tinha atendido essa empresa e disse para ele, cara, esse cara aí é o dono da empresa. Pô, o cara não me responde, eu mando mensagem para ele no WhatsApp, coisa e tal. Eu disse, cara, deixa eu te contar um negócio. Essa pessoa com quem você está tentando falar é o dono da empresa. Então veja, e eu conheço o dono da empresa e esse dono da empresa
ele passa o tempo inteiro resolvendo outros problemas. Outros incêndios. Exato, que são os problemas normais de todas as empresas, as situações que todas as empresas têm. Então, o time de vendas tem que parar para olhar e dizer assim, pô, com quem que eu estou falando? Ótimo, é excelente falar com o decisor quando o decisor está envolvido naquela demanda. Bingo. Certo? Bingo. Se ele não está envolvido naquela demanda, o que você está fazendo? Cometendo um erro. E gastando cartucho. Acendendo vela para santo ruim, né? Legal, vela boa para santo ruim. Sim. Me perdoem, não. Veja, não tô discriminando nenhum diretor, nenhum gerente, nenhum CEO, nada. A visão da coisa é, cara, o gestor daquela área, quando você vai falar, no meu caso especificamente, eu sempre procuro pelos gestores de TI ou os caras que estão nesta área, sejam eles assistentes, sejam eles operacionais, sejam eles quais forem, né? O meu objetivo é sempre chegar nesses caras e dizer assim, cara, trabalho com isso faz sentido para você? Você tem demanda para isso nesse momento? Vocês têm algum projeto em vista para isso? E aí você vai montando seu funil de prospecção, voltando lá, funil de prospecção e funil de vendas. Entende? E aí você tem que ter essa calma, essa paciência de ouvir o que o cara tem para te dizer. Não, nesse momento não estou interessado, coisa e tal, papapá, posso te mandar um e-mail? Posso te mandar uma apresentação? Não. Vocês aceitam uma visita presencial? Eu gosto muito de usar isso. Cara, eu conheço a tua empresa por fora, sei o que a tua empresa faz, mas eu queria conhecer vocês aí. Você me abre essa porta? Isso. Entende? Então você acaba encontrando um caminho lá. Talvez não seja lá a melhor forma, ou talvez não acabe não convertendo, você vai gastar um cartucho, mas, tipo, eu faço meu planejamento ano. Então, lá em outubro do ano passado, eu já sabia para quais empresas eu queria vender agora em 2025. E esses caras são a minha lista e eu vou bater neles e vou ligar, eu vou procurar o caminho para chegar lá onde eu quero até eu atingir meu objetivo. Quando a gente cai na secretária, a gente não vai vender para a secretária. Não. A gente não vai vender para o recepcionista, ou seja, para quem está na linha de frente, que sim, são leões. Eles obedecem numa hierarquia corporativa, não somente a defesa, mas a compreensão do que está acontecendo. Então, assim, dá para dar como dica, olá, boa noite, dona fulana, tal, sou Elton, sou o Fábio da empresa tal. Quem é o responsável pelo setor tal? Essa é a pergunta primordial? Não. Não. Qual seria a primeira pergunta a fazer para ela? Eu usei alguns modelos ao longo do tempo, tá? Quais são eles? Então, para mim, pelo menos, o modelo que mais trouxe resultado foi pedir ajuda. Por quê? Porque, de fato, naquele momento a gente estava com um projeto de expansão, ou tinha um projeto de ampliação de capacidades, né? E aí você olha aquelas empresas que estão dentro de um determinado local, né, pré-definido, e que você diz para eles assim, consegui falar com a secretária, com a telefonista, com a recepcionista. Fantástico. Eu procuro primeiro saber quem é, nome, né, quanto tempo ela está na empresa, se eles têm ou não uma empresa terceirizada na área de TI, né? Então, especificamente por causa do meu negócio. Caso essas informações não sejam, né, positivas, nós temos uma terceirizada, eu já procuro saber quem é, qual é a empresa, porque daí eu também vou procurar esse outro caminho. Né? Então, sempre procurar saber dessa pessoa, se ela tem uma gestão terceirizada ou não, e dentro da empresa, você me ajuda? Escuta, estou fazendo, Elton, você é o telefonista lá da empresa X lá. Então, Elton, escuta, eu sou fulano de tal, estou me apresentando, então faço minha apresentação e digo para ela, eu estou buscando ajuda, porque eu estou fazendo um trabalho de expansão na tua região aqui. Meu serviço é assim, eu desejo. Eu não gostaria, eu desejo. São palavras gatilho, Fábio? São Depois palavras a gente vai gatilho. falar sobre isso. Sim. Tá. Eu desejo conversar com alguém na área de TI da tua empresa. Você me oportuniza 1 minuto com essa pessoa? Consigo falar por telefone? Então, tem várias empresas que você tem lá um processo. Novos fornecedores é por e-mail, você tem que fazer um cadastro, coisa e tal, papapá. Você segue toda aquela linha, né? Mas você não abandona essa visão de prospecção ativa, né? Tá. Por mais que ela seja uma ligação fria,
na maioria das vezes, e como eu falei, na maioria das vezes, para mim, isso tem dado bons resultados. Eu tenho conseguido atingir as pessoas do meu interesse dentro daquelas empresas com foco no meu resultado. Então, contatos que não são efetivados, não são aquecidos, o vendedor, nesse sentido, não pode se iludir que está fazendo contatos aquecidos. Não. Exemplo, não. Você chega e cobra do teu subordinado em vendas. João, quantos contatos fez? Fiz 250 esse mês. Pô, legal. Reunião de alinhamento que geralmente é toda segunda-feira. Exatamente. Quem são as pessoas? 90% é secretária. Tá, mas e... Não dá para considerar isso nem boca de funil ainda. Não. E esse é um ponto legal de falar, porque assim, há um tempo atrás, eu trabalhava nesse formato. Tá. Né? Então, eu tinha um time lá e a gente trabalhava com esse formato de vamos lá, vamos bater de porta em porta, vamos visitar as empresas, vamos tentar entrar, conversar com os caras de TI, etc. O que acontecia? Em sua grande maioria, você não passava da portaria. Porque, veja, né, vamos olhar para todos nós, né? Todos nós estamos ocupados o tempo todo, todos nós temos as nossas responsabilidades dentro dos negócios, todos nós temos que entregar resultados. Então, você não tem um cara gestor de TI, um cara da própria TI que não seja o gestor, mesmo que seja um assistente, um coordenador, seja lá que for um nível hierárquico menor, sobrando. A secretária, a telefonista não está sobrando. Né? As pessoas estão sempre envolvidas em alguma atividade produtiva que seja importante para aquela empresa. Então você tem que ter o bom senso de parar, ouvir, né, o que essa pessoa está te dizendo, para depois você dizer, não, cara, peraí, posso te ligar em outro momento? Né? Olha, beleza, não deu certo a gente conversar agora, posso agendar uma reunião presencial com você? Certo. Então algumas coisas aí você precisa ter isso muito claro, por isso planejar como você vai atingir o seu resultado, quais são os passos que você precisa seguir. Você conhecer esses passos, dominar esse espaço em prospecção, não estou falando funil, em prospecção, é que vai te ajudar a dizer assim, cara, fiz 200 ligações, show de bola. Falei com 190 secretárias, 200 secretárias, e agora? Qual é o resultado? Isso aqui vai virar resultado? Não vai, cara. É certo que não vai, né? E mas você vai precisar continuar batendo para encontrar onde está a demanda. E aí, se você não encontra essa demanda, o seu resultado não acontece. Essa informação vem de uma pergunta. Quando eu posto os spoilers no Bioma 7 lá no Instagram, de qual vai ser a temática, eu ponho a fotografia de vocês lá, às vezes vem perguntas. Uma moça da área de produtos farmacêuticos, certo? Deve ser de laboratório. Ela assim, se você puder perguntar para ele de uma forma geral, como que as empresas podem desenvolver uma estratégia de vendas eficaz e alinhada com os objetivos do negócio? Perfeito. Boa pergunta. Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Eu estou olhando para o setor farmacêutico. Né? Estou olhando para o setor farmacêutico. Eu não tenho experiência com este mercado. Na comercialização dos produtos. Então, eu estou entendendo que são produtos físicos. De um modo geral. Né? De um modo geral, produtos físicos. Tá. Né? Então, vamos pensar no seguinte. Bom, sendo ela uma distribuidora, eu preciso ter, então, um grupo ou uma relação de farmácias por região. Né? Qual que é a tua região de abrangência, de atendimento? Né? É Brasil? Show de bola. Então, vamos lá. Onde você está trabalhando, onde você já se apresentou e que te trouxe algum resultado. Né? Quem são seus concorrentes nessa região? Tá? E aí vamos falar de processo. Tenha o seu funil de prospecção. Eu vou bater muito nisso. Você gosta de processo? Eu gosto. Cara, eu sou chato com isso, inclusive. Tá? Eu me considero chato, tão chato que às vezes nem eu me aturo. Né? Então, o que é importante parar para prestar atenção? Cara, funil de prospecção diferente de funil de vendas. Funil de vendas é lead, é negócio que vai acontecer. Funil de prospecção, cara, eu tenho um funil de prospecção absurdo. Não posso negar isso, não nego isso. Eu tenho um funil de prospecção absurdo. Às vezes, eu ganho, eu não posso dizer que perco, eu ganho tempo dando foco para funil de prospecção, porque eu estou semeando, veja, prospectar é semear, cara.
é você plantar hoje o que você vai colher lá na frente. Então, que imagem você está passando aqui? Né? Então, ter um funil de prospecção claro, você precisa saber classificar que tipo de relação você conseguiu criar, se você não criou, se você não passou da URA, você precisa saber o que você vai fazer com esse registro lá na frente. Porque, veja, prospecção sem resultado ou sem contato é dado, é informação. Dado é um negócio caro pra caramba. Sim. Dependendo de onde vem ou como você gera ele, é uma informação caríssima. Até com as leis de proteção de dados hoje. Exatamente. Né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, esse negócio, essa parte de LGPD, então, cara, isso aí dói demais. Dependendo da forma como isso for exposto ou como vazar, gera um transtorno muito grande. Beleza? Então, no caso dela em específico, ter um funil de prospecção, onde você tem uma relação de empresa. Cara, eu fiz muito isso com motopeças. Eu vou usar o exemplo lá porque vai me facilitar a vida. Eu tinha a relação de motopeças por cidade, por estado, por bairro, dentro das cidades. Então, cada vez que eu voltava, e eu dizia para os caras, daqui a 15 dias eu estou voltando. Beleza? Às vezes, eu avançava de uma cidade para outra e ligava para a empresa e dizia o seguinte, cara, me manda uma carga aqui. Às vezes, um cara, algumas lojinhas, vamos lá, a Belinona naquela época cabia uns 80 mil reais em partes e peças de moto. Parafuso, graxa, corrente, cara, de tudo. Ainda tinha uma parte de motocross muito legal daquela época lá, né? Então, o que acontecia? Havia empresas que eu chegava na loja, o cara... Né? Já era a segunda, terceira visita, o cara me conhecia, já criou aquela relação. O dono da empresa chegava e dizia assim, Fábio, cadê? Não, tá lá na frente, lá, encosta aqui na garagem. Entrava com a belinona de ré na garagem do cara, me dá a chave. Ó, sabe o hotelzinho ali? Vai lá, almoça, fica por lá hoje. No final da tarde você passa aqui pra gente fazer o acerto financeiro. Certo. Eu saí dali com o carro vazio. Ligava aqui para a empresa e dizia, preciso de mais uma carga. Como assim? Preciso de mais de uma carga. Estou depositando dinheiro para você, eu estou com cheques aqui para mandar para você. Não tem como não dizer não. Né? Então, nessa parte do farmacêutico é mais ou menos isso, cara. Você precisa saber quem são as empresas que estão lá, qual é a saúde financeira, que tipo de perfil de compra esses caras têm, né? E aí no teu funil de prospecção, então alinhar, a empresa precisa ter uma meta, deve ter uma meta ousada, sem sombra de dúvida, né? O mercado farmacêutico é um mercado fantástico, do meu ponto de vista. Você ter um funil onde os processos estão muito claros e os seus tempos de atendimento muito claros, fazem com que você consiga ver em que nível está e quanto você vai conseguir faturar de fato, dentro de um tempo específico. O funil de prospecção vai te permitir plantar. Você está cotando, não está cotando? Me inclui nas tuas cotações. O que eu posso fazer por você? O que não está bom para você? Com quais distribuidoras você está trabalhando? Certo. Com quais fabricantes você está trabalhando? Né? O que você tem de competitivo para entregar para esta empresa? Que é aquela parte de mudanças, né? Como que eu posso melhorar o meu produto, a minha entrega, o meu serviço, seja como for, ou mudar o meu atendimento, né? As melhorias têm que partir de um ponto, né? Fábio, mais uma pergunta que veio aqui. Tem de um rapaz agora que ele trabalha numa agência de marketing e muitas das contratações dessa carta, dessa agência, são para melhorar o desempenho das empresas da gestão de vendas. Ele coloca assim, o departamento de marketing é o primo mais próximo do departamento de vendas. Eu analisei isso, como eu já trabalhei em departamento de vendas e no marketing, eu acho que é o irmão gêmeo que anda de mão dada. Exatamente. Nos explique por quê. Por que é fundamental que esse alinhamento, ou que seja crucial esse alinhamento? Bom, vamos recuar um pouquinho, então, só para a gente poder criar o contexto da coisa. Tá. Do meu ponto de vista, tá bom? Tá. Eu acredito que cada profissional cria uma visão desses dois setores, mas eu vou personalizar isso da minha forma. Então, o que eu entendo é assim,
Eu concordo com você, o marketing é o irmão gêmeo da área de vendas, sem sombra de dúvida. É um cara que tinha que estar junto na mesma sala, se não fosse o barulho do time de vendas, né, ligando o tempo todo. Então, o que eu percebo é o seguinte. O vendedor ele precisa ter um respaldo, uma estrutura de retaguarda da área de marketing. O que eu quero dizer com isso? Cara, material de apresentação, material sobre produto, informação sobre produto. Você pode ter informação sobre o ciclo, a jornada do cliente ali dentro. Você pode ter, vamos lá, várias news, né, notícias a respeito de o que a empresa está fazendo. Você pode ter inovações, informações sobre inovações. Você pode ter uma série de informações que são relevantes para o cliente. E essas informações não precisam ser técnicas. Em sua grande maioria, elas não precisam ser técnicas. Certo. Vamos lá. Entre receber um manual preto e branco lá de montagem do chuveiro e receber esse mesmo manual colorido com um texto um pouco maiorzinho, bem claro, me perdoa os fabricantes de chuveiro lá, né? Mais claro, mais fácil, que a gente vê muito agora com imagens. Sim. Né? Os caras estão se utilizando de imagens. O que você acha que chama mais atenção? É óbvio que é a imagem, né? Eu gosto do meu diretor atual, que ele fala algumas coisas assim, tipo, falou um tempo atrás, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. É óbvio que a frase não é dele, a gente sabe de quem é e tal, mas, enfim, eu gosto dessa lembrança dele, né? Com uma certa frequência. Então, por que ambos são gêmeos? Veja, se eu, gestor comercial, tenho ou desenvolvi ou criamos juntos uma estratégia para atender aquela meta que a administração, né, os CEOs da empresa definiram, cara, nós estamos olhando para um passo a passo do que precisa ser feito. Vamos lá, grosseiramente, 1000 no ano, eu tenho que dividir isso por 12, dividir por semanas, e quantos vendedores eu tenho? Então, nesse caso, nesse fluxo, o departamento de marketing precisa ter uma escuta ativa. Sem dúvida. O que vocês estão precisando? Exato. Não só isso. Participação. Veja, eu posso ter nesses 98 prospectos daqueles 100 lá que eu consegui fazer de ligações dia, eu posso ter conseguido os e-mails desses gestores ou dessas pessoas que são meu alvo dentro da empresa. Certo. Se o marketing criou um negócio bacana, fantástico, que vai de encontro com aquilo que a gente está falando, que é apresentar um bom produto, um bom serviço, uma boa experiência, uma boa jornada, cara, isso aqui vai me apoiar e muito. Quem que tem tempo, quem que pode ter tempo para fazer isso? Talvez o cara de marketing, ou o pessoal de marketing tenha uma pessoa específica, uma automatização, porque veja, o time de marketing hoje está anos-luz à nossa frente. Né? Quando a gente olha para recursos disponíveis para eles aí, os caras têm plataforma de distribuição de e-mails, tem a parada do spam e eles sabem tomar cuidado com isso, mas tem a parte visual, que é o que impressiona, que é o que chama, que é o que te ajuda a abrir mais portas. Às vezes, aquilo que você pensava que era um prospect, bateu o olho num material. Vamos lá, você pega Vamos pegar um outdoor eletrônico? Você parou no sinal. Você nem parou no sinal ainda para onde você está olhando. Aquele negócio está brilhando. Sim. Né? Se não for eletrônico, você passou por ele e leu uma palavra que te chama atenção. Opa, isso me interessa. Você vai voltar ali, cara. E se isso estiver no teu trajeto, você vai parar para olhar e dizer, puta, podia ter um QR Code para eu ler a distância, né? Ou podia ter, legal, gostei, vou procurar. Puta, não consegui, não deu tempo de pegar o telefone. Mas eu lembro do nome e vou procurar na internet. Entendeu? Então, o marketing, ele precisa estar muito alinhado, muito junto. As duas coisas têm que andar muito juntas. Porque, veja, o nosso país, ele tem uma quantidade enorme, não só de feriados, mas de datas comemorativas de várias coisas, né? De várias profissões, inclusive. Olha a oportunidade que você tem de fazer divulgação nesses intervalos. Né? Olha a oportunidade que você tem de preparar campanhas com antecedência, fazer isso para o ano que vem, para o próximo semestre, seja lá como for. Você acha que a gente descansa em feriado hoje em dia ou isso já está ultrapassado?
Cara, O feriado, ele trava o processo? não, cara, Ou ele pode facilitar outros segmentos da economia, por exemplo? Não, ele facilita vários segmentos da economia, mas também tem uma coisa bastante relevante para a gente que está envolvido nessas duas áreas aí, marketing e vendas. Você não para, você está sempre pensando. Você pode estar com a sua família, você pode estar na praia, dizendo, eu vou relaxar, tomar uma cerveja, ficar de boa, olhando o mar, dar um mergulho, coisa e Eu tal. já sei onde você vai chegar. Né? E aí, de repente, do nada, você... Encontra alguém, tem um insight. Pau! Né? E Cara, eu vendia curso na fila da padaria. Aí, ó. Entendeu? E eu tava fora do meu horário de trabalho. Exato. A mesma coisa acontece comigo. Cara, nós temos uma confraria de amigos que a gente se encontra de tempos em tempos para falar de tecnologia, falar de vendas, falar de mercado, né? Como que tá indo esse mercado, como que tá indo tal. E aí isso foi tomando uma proporção que hoje a gente já tem, acho que mais de 100 pessoas em áreas diferentes que se interessaram. E tudo começou numa conversa de boteco. Essa temática aqui hoje, pessoal, ela é multiversal, literalmente, porque o mundo hoje vive de vendas. Não é somente de vendas, mas o mundo vive de vendas. Sim. Relações institucionais, relações internacionais, mercado comum europeu, seja o que for, tudo em algum processo está envolvendo vendas, Sim. porque pelo menos tem o relacionamento de homem com homem, certo? Então, por isso que ele já é multiversal. Mas voltando aqui só para a gente fechar a questão do marketing, do departamento de vendas, você acha que, por exemplo, então, o marketing precisa ter informações de dashboarding do desempenho de vendas? Sim. Principalmente por quê? Sim, sim. Cara, veja, Porra, fevereiro não foi igual a dezembro. não foi igual a fevereiro do ano passado. Tem algo de errado. Exato. Ou tem algo de diferente. Exato, esse é o ponto. Isso. O que nós fizemos que deu certo, por que agora não deu certo? E veja, tu não precisa ficar esse tempo todo, por exemplo, um ano para você ir testando novas ações. Por isso comentei. Cara, se você tem ações específicas para atingir ou abordar um determinado público, né, dependendo do seu segmento, dependendo do seu negócio, o marketing estando perto permite que você crie, permite que você crie ações rápidas para mudar esse cenário. Vamos lá, rede de supermercado. Quando é que você vai ver mais propaganda de cerveja? Segunda-feira? Não, né? Você vai ver mais propaganda de cerveja, de carne, de carvão e de outras coisas mais perto do final de semana. Quinta-feira em diante, quarta-feira em diante. Nos outros dias, o que você tem de publicidade? Material escolar, começa quando? É meio lógico, óbvio o negócio, né? Eu até brinco que já eu vou ver o Coelho da Páscoa de mão dada com o Papai Noel. É bem isso. Tô junto, daí parça. Né? Dia das Mães, né? Dia das Mães. Mês de maio, noivos, aquela coisa toda, junho, namorados. Então, tá tudo grudado, cara. Tá tudo grudado. Né? Se você não faz com antecedência, como que eu aproveito isso no meu segmento? Cara, para pensar. E só o cara de vendas, ele não dá conta de fazer isso porque ele tem uma missão cruel ali, que é, eu preciso prospectar, eu preciso ter o meu funil de prospecção, meu funil de vendas, eu preciso gerir esses dados. Eu não posso perder uma informação que entrou no funil de prospecção e sem que ela seja aproveitada depois lá no funil de vendas, porque depois tem um negócio chamado pós-venda. Pós-vendas. Falando nisso, follow-up funciona ou tem que saber fazer? Tem que saber fazer. Qual que é o tempo em média? Ou depende? Cara, Você tem que sentir se a pessoa parou para pensar. Isso. Às vezes passou umas horas, ou um dia, ou uma semana. Veja, olhando para dois filtros, então o funil de prospecção e o funil de vendas, no meu funil de prospecção, 5 a 7 dias é o intervalo que eu utilizo Fábio, utilizo para fazer meu follow-up. Olha a dica aí, pessoal. Né? 5 a 7 dias. Isso na prospecção. Por quê? Ela é fria, às vezes eu não consegui passar da secretária e eu não vou ficar importunando essa pessoa. Pô, Fábio, mas você está perdendo a oportunidade, é mesmo? Tem certeza? Dá uma olhada no histórico lá. Né? Um número X de ligações dias e um número de leads entrando. Né? E lembrando, também tem uma carteira de clientes para gerir aí, né? Certo. Então não é uma coisa tão simples quanto parece. Mas no funil de prospecção de 5 a 7 dias, às vezes um ou outro que não tive sucesso lá, ou que foi meio ríspido, 10 dias, né? Mas nunca foge desse intervalo. Agora, no funil de prospecção, não. No funil de vendas, não. O funil de vendas ele já muda um pouquinho. No funil de vendas, eu costumo trabalhar com 3 dias. Mandei a proposta hoje para você.
Terminei de mandar a proposta. Elton, você recebeu minha proposta? Cara, como que ficou? Tá bom para você? Tem alguma coisa que você não entendeu? Alguma dúvida? Fechou. Certo. Não, tá tudo certo, Fábio. Beleza, vamos pro próximo. Passou 2, 3 dias. Elton, tua proposta tem validade de 10 dias. Me diz uma coisa, estamos no 5º dia. Como que tá esse projeto para você? Tá andando, tá devagar? Tem probabilidade de fechar esse mês? Entende? Por que tudo isso? Porque você para olhar um outro cliente que te diz o seguinte, pô, Fábio, estou com urgência de entrega desse serviço, estou contando com você. Conte comigo. Eu vou fazer o melhor possível para poder te entregar no menor tempo possível, né? Mas já explico para o cliente a jornada. Ó, precisa fazer isso, que a parte mais chata geralmente é a parte documental, né? Documentação. Perfeito. Passou isso, vamos embora. Mas entre 3 e 5 dias é o deadline para você fazer follow-up no funil de vendas. Perfeito. Pergunta bem técnica agora, Bora. que já está aí no mercado digital sendo divulgado. Eu vou falar de 2 brands, 2 marcas. Tá. Não vou ferir compliance nenhum, fique tranquilo, mas é por processos de organização. Pergunta número 1. RD Station funciona? Gosto, utilizei, gosto. Uma das particularidades que eu achei interessante no RD Station é a possibilidade de você customizar o teu funil. Então você consegue gerar lá no funil de vendas, ele não tem uma etapa anterior, dá para criar, mas fica muito longo. Você consegue customizar de acordo com os teus processos. Certo. Então você tem que ser muito... vamos lá, o time que vai configurar o RD precisa conhecer bem os processos para que eles fiquem claros para o vendedor e para as pessoas que vão se envolver na sequência. Certo. Né? E lembrando, a entrega de um produto, ela não está simplesmente no assinou o contrato ou pagou a conta. Ou seja, a RD não faz milagre. Não, ele não é milagroso, Ele não é mas milagroso. ele tem... É uma ferramenta útil. É uma ferramenta útil. E tem planos para adquirir, né? Tem. Ou seja, não adianta às vezes comprar uma Ferrari se você não tem nem carteira de motorista ainda. Exatamente. Já está dado o recado. Ele tem plataformas de integração muito interessantes. Agora, outro branding, Excel. Cara, o Excel vamos lá, é a ferramenta primária, né? Primária. É a primária. Eu não vou negar, eu usei por muito tempo, né? Às vezes para fazer uma análise de dados, agora com Power BI até nem tanto, mas eu utilizei muito o Excel para criar funil em separado, funil de vendas, funil de prospecção, fazer um dashboard um pouquinho mais elaborado, né? Um gráfico comparativo de dados de outras épocas. Anotações por célula. Exatamente. Isso é muito interessante por no células, Excel. exato. Por que não deu certo a venda? Isso, Anota. isso. São as observações. Até para relatório depois. Exato. Então você classifica, você cria modelos de classificação e você vai criando ali as estruturas conforme você precisa. Mas ele acaba ficando muito extenso e te limita em bando. Pessoal, eu perguntei do RD depois do Excel justamente para dar essa deixa. Se você ainda não tem um fluxo para adquirir um RD Station ou outras ferramentas similares, para que não seja desvantajoso com o mercado competitivo de automação em vendas, que você usa o Excel, ele funciona bonitinho. Sim. Né? A grande particularidade, a grande verdade da coisa é, uma vez que você conhece os processos, sabe como eles funcionam em partes, como eles funcionam certinho, né? Quais são as características de cada processo, o que é o demorado ali, o que foge do teu controle, é quase uma gestão de projetos. O que foge do teu controle ali, uma vez que você tenha isso muito claro, uma vez que você tem isso muito claro, facilita muito você escolher a ferramenta que você precisa. E aí, é claro, quanto maior o volume, maior a necessidade de você ter informações que vão te gerar mais resultados no futuro. Vale a pena contratar consultorias de CRM para um departamento de vendas? Eu acho que depende do porte. Porque, veja, a grande maioria das ferramentas, né, são muito intuitivas. Mesmo que você opte por outras ferramentas, você vai ver que o nosso mercado hoje está muito prático, esse mercado está muito prático e fácil de você escolher, porque você olha para os teus processos e olha para a ferramenta. Se a ferramenta te permite customizar, chegar perto, que essa é uma particularidade muito grande, vale a dica para os desenvolvedores, né? Quando você consegue
customizar de acordo com as tuas necessidades, que você não fica engessado num modelo de sistema que te trava, que não permite que você crie outras alternativas que não aquelas que estão expostas ali no CRM, cara, aí você se lasca. Né? Mas quando você tem essa dinâmica que você pode, por exemplo, né, exemplo do RD, do próprio RD, você pode criar vários. Lógico, o ciclo vai, dependendo se o ciclo fica enorme, é porque teu processo não está legal. Você precisa revisar teu processo. Mas se o processo fica enxuto e ele te permite olhar e dizer assim, cara, eu tenho 5 processos no meu funil de vendas. Eu, Fábio, hoje tenho 5 processos no meu funil de vendas. Eu sei quanto tem em volume, quanto financeiro, né? E em quanto tempo cada um desses ciclos vai migrar. Gente, é uma engrenagem. Esse ciclo é o ciclo que eu preciso repetir para que as vendas aconteçam o tempo todo. É interessante você me exemplificar essa tua segmentação em 5 fases aí, porque quando você cita ali o volume financeiro, tem vendedores que olham para esse item, volume financeiro, e isso motiva a pessoa. Não só Pela motiva, ótica da matemática, pessoal. Isso é fato. Ou seja, eu vou ligar sim segunda-feira, Isso. ali pelas 9 horas da manhã, porque eu sei que sexta-feira, quando estiver ligando às 9 horas para amanhã, esse item do volume financeiro aqui já caiu para dentro da empresa. Exato. Essas coisas são muito relevantes. Veja, quando você tem esses ciclos claros, né? Essa jornada aí muito clara de quanto tempo cada coisa vai acontecer, quantos clientes tem ali dentro, ela te permite bater o olho e dizer o seguinte, cara, eu tô com 10 clientes na penúltima etapa do meu funil, só preciso fazer um follow-up. Quem você está esperando para fazer esse follow-up? Quanto falta para fechar teu mês? Né? Então, esses são alguns dos indicadores aí que eu gosto muito de bater o olho. Quanto eu tenho de negócio rodando, qual o volume, em que status eles estão, que nível de calor, né? Tá quente, tá frio, né? Por aí. Falando daquele item, Fábio, que vender não é somente estar sentado no teu home office na tua empresa, mas sim sair na rua. Quando a gente sai na rua, tem uma ferramenta importantíssima de marketing e comunicação chamada eventos. Sim. Ou reuniões sociais. Sim. É válido, sim, perceber aonde que está acontecendo isso na cidade, as datas, para a gente estar lá presencialmente? Sim. Com o crachá, com o cartão de visita. Sim, sem dúvida. Né? Com a nossa camisa. Sem tal, dúvida. Né? Marcando sem dúvida. presença? Sim, sem dúvida. Por quê? Cara, vamos lá. Você consegue muito mais negócios nesses ambientes, em sua grande maioria, dependendo dos segmentos, evidente, né, que segmento de atuação, do que diretamente na prospecção. Veja, nós humanos, nós gostamos desse contato, dessa ideia de visitar. Pô, você não vai na feira simplesmente só para olhar o que tem lá. Né? Eu, particularmente, eu gosto de ir para participar de alguma palestra, de assistir alguma palestra, de ouvir alguém de alguma área fantástica, por exemplo, a APRAS agora, que aconteceu recentemente, que é a Associação dos Supermercados, né? Cara, fantástico. Olha o desenvolvimento. Eu não vou citar os nomes, porque alguns deles até são meus clientes também, fico bem feliz por isso, mas você vê o desenvolvimento desta área, o crescimento específico aqui, Curitiba, região metropolitana, expansão para Santa Catarina, né? A quantidade de negócios, de empregos, planos futuros dessas empresas, o que elas estão fazendo para se desenvolver. E aí você começa a parar e olhar e dizer assim, como que eu entro nessa jornada aí com esse time? Porque hoje eu entrego um serviço de primeira necessidade, né? Gostando ou não, né? Essa minha pergunta foi retórica, porque no meu passado eu vendia muito bem em eventos. Né? Entendo. A gente gosta da comunicação. Sim. As pessoas gostam de estar vendo a gente. Exato. Né? Exato. Essa necessidade quase que biológica, né? E sabe o que é fantástico? Veja, na maioria das vezes, a não ser nas feiras mais técnicas, mais tecnológicas, quem que você encontra lá no stand? Às vezes você encontra um CEO, um gestor, às vezes o gestor da área que você atua, com certeza o time comercial, um RH, sabe? E isso é bacana. Cara, eu em alguns eventos que eu participei em São Paulo, onde eu era expositor, eu ficava muito feliz de encontrar pessoas que, pô, Fábio, eu compro de vocês. Quem é você?
Ah, eu sou fulano de tal, pô, só falava com você por telefone. Cara, é um prazer te conhecer, é muito bom falar com você e coisa e tal. Cara, muda por completo a tua relação com aquela pessoa, com aquela empresa, porque a pessoa se sente à vontade com você. Lógico, daí tem a história do rapport, de você conseguir, né, ser gentil, educado, ou atrair a atenção daquela pessoa de alguma forma. É interessante. Então, veja, e os caras que estão lá expondo, o vendedor que está lá expondo, o cara da área comercial, o time da área comercial, eles estão loucos para mostrar para quem vem visitar a feira o que nós temos de legal para fazer, o que nós estamos fazendo de legal. Então, vale a pena ir em vários segmentos, em várias feiras, em vários eventos, nem que seja para uma passadinha, pegar aquela sacolinha, todo mundo vai, né, pensando, vou receber umas canetas, um bloquinho, alguma coisinha, mas sempre vem um folder, um material de apresentação, sempre vem uma conversa com alguém dali, né? Então, e também vai da gente, né? Se você abre a porta para aquela pessoa expor e tal, às vezes aquela pessoa quer falar, pô, tô com ansiedade com o primeiro dia de feira, não falei com ninguém ainda, deixa eu apresentar para você meu produto, meu serviço, meu negócio. Isso é fantástico, cara. Fábio, a gente está chegando no momento final. Antes das tuas considerações, eu abraço para a turma aí que vai entrar em contato sim com você. Legal. Porque a gente precisa expandir o nosso conhecimento. E hoje, para a tua área, eu vejo duas coisas no mínimo. Consultoria e palestras. Tá? No mínimo. Certo? Beleza. Se você estiver ou não estiver, eu acho que já demorou. Inclusive, você está atuando aí. Pergunta final, que na verdade é uma reflexão aqui. Eu vejo que existem poucos treinamentos, certo? Me perdoem as empresas que já fazem isso, em treinar o vendedor para a gestão pessoal da vida dela. Onde que eu quero chegar? Se você está vendendo para correr, para pagar incêndio de contas atrasadas, você já pode estar cometendo um equívoco. Ou seja, por que é fundamental e importante para o vendedor, principalmente, ele estar com a vida pessoal dele financeira organizadinha? Tá. Cara, eu acho que para todos nós, né? Veja, nós temos uma rotina de trabalho. Quando a gente vai falar desses tópicos juntando pessoal e profissional, nós já temos uma vida profissional, especialmente a profissional, muito corrida. Parece que o relógio trabalha contra, né? Você está o tempo todo alocado ali, cara, e você está lascado, né? Então, e aí você precisa, nesse intervalo que você tem aí de horário comercial, geralmente, dar foco para aquilo que vai te trazer receita, resultado, né? Isso não é só satisfação pessoal, tem essa parte da retaguarda. Depois de muito tempo passando por algumas situações novas e muitas, né, que a gente acaba vivendo aí, eu entendi que você estar com a tua vida pessoal organizada te liberta para você tirar a hora que você chega no portão da empresa, você bota o crachazinho e diz, fiquem aí que no final da tarde eu volto. Beleza? Antes eu pensava assim, eu vivia assim. Agora não, cara. Agora eu olho e digo assim, beleza. Beleza? Beleza. Estamos tranquilos? Não precisamos fazer nada? Tá de boa. Show de bola. Vamos para frente, vamos para o próximo. E foco no trabalho. Então, você conseguir, você parar para se organizar no seu pessoal primeiro vai te ajudar a fazer esse outro trabalho mais organizado, mais tranquilo, com menos pressão. Porque, veja, é complicado, cara, você ter que resolver problema doméstico quando você está, por exemplo, no meio de uma reunião. Né? Então, você tem, e essas necessidades, elas existem, né? Então, quando você está bem organizado, bem estruturado, mesmo que você tenha suas dificuldades lá, que as coisas não estejam de acordo ainda com aquilo que você deseja, lembre, cara, meta da empresa é meta para uma coisa, para atender a empresa. E a sua meta pessoal serve para quê? Porque eu acho que para o vendedor uma coisa está espelhada à outra. Exato. Você não atinge a tua meta pessoal se você não fizer a meta da empresa, né? Então, esses conceitos que existem vários aí, existem várias formas de trabalhar hoje em ambos os formatos de prospecção ou só com funil de vendas, mas você ter essa visão clara de que estar organizado na retaguarda, né, no teu pessoal, vai te libertar para você conseguir trabalhar melhor no teu profissional e desenvolver mais o teu profissional, cara, show de bola.
Olha a oportunidade que sobra para você fazer curso, treinamento, assistir vídeos, ou podcasts, ou situações ou negócios que te ajudam a caminhar para que aquilo lá seja melhor. Sim. Né? Então, isso eu acho que é bem... Para finalizar, a tua ótica sobre a tecnologia e o departamento de vendas ou a gestão comercial. O que tem de bom, o que tem de ruim, o que mudou nos últimos 10 anos aí? Nossa, cara, mudou muita coisa, viu? Muito. A gente já falou de CRM, antigamente quase não tinha isso. Quase não tinha. Mas não tinha, vamos dizer assim, não tinha um CRM dependendo do porte da empresa. Né? Mas vamos lá, em 96 atendi um grupo grande na época que os caras tinham uma estrutura fantástica, cara, desde a linha de produção até a parte de gestão do próprio cliente. Né? O que tem de bom? Cara, existem muitas ferramentas, né, online principalmente, existem muitas ferramentas online que te dão a oportunidade de você customizar processo, de você ter um ponto de partida e poder melhorar. Certo. Eu acho isso fantástico porque, veja, é analisar de uma ótica da melhoria contínua. Continuamente você está analisando o que está acontecendo, tempo após tempo, pegando essas métricas, esses dados e dizendo, isso aqui não foi bom, mas não foi bom por causa disso, então vou melhorar isso aqui. A melhoria contínua é uma ferramenta fantástica em cima disso. Atualmente, todo conhecimento que foi adquirido ao longo dos anos, né, vamos lá, desde a Revolução Industrial, pode ser, eles contribuíram muito para a melhoria da venda como um todo. Né? Como eu sou mais dinossauro um pouquinho, né? Posso estudar a época do fax ainda, né? Então, ainda tem algumas coisas que eu acredito que estou me devendo, né? De conhecimento. Mas eu vejo que muitas dessas coisas que nós usávamos no passado, a gente usa agora, ainda usa agora. Elas ganharam uma nova roupagem, mas não foram... extintas e também não estão sendo impactantes no negócio. Né? Das novidades, cara, não vejo impacto, eu vejo problema. Tenho visto problema. As novidades que eu vou falar, por exemplo, IA. Não, vamos robotizar tudo. Cara, robotizou, lascou. Eu duvido que o resultado que você tem agora com a robotização, a automação da ligação, que você tem o mesmo resultado que você tinha antes. Entendi. Você pode ter um número grande de números para ligar. Certo. Números para ligar não é nada. Né? Acho fantástico a participação da IA, a utilização da IA para esse recurso de você fazer uma boa captação de dados. Isso te permite trazer, por exemplo, leads específicos ou prospectos específicos para o teu segmento. Certo. Ou para os segmentos que você quer atender. E com uma qualidade de dados muito melhor, muito maior. Né? Então, essas coisas eu vejo como evoluções, como melhorias. Entendi. E, cara, a expectativa é sempre de você conseguir, né, manter aí uma boa relação, criar marketing e vendas juntos, que o resultado é outro. Entendi. Deixa uma mensagem aí para a gurizada que está começando a vender, para os corretores, para os laboratórios de indústria farmacêutica, para o pessoal que está entrando aí no mercado da tecnologia, automóveis, vendas de cosméticos, seja o que for. Um recado final e tuas considerações, por favor. Beleza. É muita coisa para a gente falar, mas eu vou ser bem sucinto nisso. Gente, por favor. Começa com organização. Eu tenho 3 palavras que eu gosto de usar na minha vida pessoal, que são fé, foco e disciplina. Tá? Fé, você precisa acreditar no que você está fazendo ou vai fazer. Foco, conhecer os passos que você precisa dar. Disciplina, levanta as pernas e anda em frente para poder fazer aquilo que precisa ser feito para você chegar onde você quer. E a organização, cara, é base de tudo. Não adianta. Se você está organizado no teu pessoal, você está organizado para o teu trabalho. Procure manter esses 2 padrões. Veja, o que nós costumamos fazer normalmente? Nos organizar no trabalho e esquecer o pessoal. Ou deixar o pessoal para depois. Então, a ideia é organização. Cara, quando você está organizado,
tudo flui mais fácil, fica mais tranquilo para você identificar onde estão as oportunidades, aquilo que você acha que perdeu não está perdido, ou não a gente já tem, todo mundo odeia essa palavra, essa frase, né? O não a gente já tem, mas assim, o não faz parte, o não é mais um desafio para você encontrar uma alternativa de converter ele em sim. Então, medo é natural, mas é com o medo que a gente vai superando aquelas coisas que a gente tinha dificuldade de resolver. Maravilha. Bioma 7 Podcast, aqui pode tudo, desde que seja vocês sempre, com o Fábio Oliveira, especialista em confecção de funil de vendas, consultor na área e gestor comercial atuante. Aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Fábio, muito obrigado. Obrigado, eu. Valeu. Abraço.